A Bíblia está repleta de exemplos de mulheres de fé que se destacaram por sua dedicação e compromisso com Deus. Essas mulheres não foram perfeitas, elas passaram por momentos difíceis, mas através da fé elas encontraram refúgio em Deus, e suas histórias são fontes de inspiração para todos nós. Nós podemos ler sobre mulheres de fé na Bíblia tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Dificilmente Eva é lembrada quando se fala das mulheres de fé na Bíblia. De fato, Eva, a primeira mulher criada por Deus, começou sendo um exemplo de como a falta de fé pode levar a consequências desastrosas. Ela é mencionada em Gênesis capítulos 2 e 3 como alguém que desobedeceu a Deus e levou seu marido a fazer o mesmo, resultando na queda da humanidade no pecado. Mas quando Deus pronunciou a maldição por causa do pecado, ele também anunciou a vinda de um redentor através da mulher. E parece que Eva creu fielmente naquela promessa, pois quando seus filhos homens nasceram, ela enxergou nisso o favor do Senhor. Provavelmente, Eva esperava que através de algum de seus filhos, aquela promessa começaria a ser cumprida. E de fato isso aconteceu, porque Jesus Cristo veio da linhagem de seu filho Sete. Sara, a esposa de Abraão, é outro exemplo de mulher de fé na Bíblia. É verdade que em alguns momentos sua fé se mostrou um tanto quanto vacilante, como quando ela planejou que Abraão tivesse um filho com sua serva Agar, ou mesmo quando ela riu de incredulidade diante do anúncio de que após os 90 anos de idade ela seria mãe. Porém, Sara é citada na galeria dos heróis da fé como alguém que, pela fé, recebeu a virtude de conceber e dar à luz fora da idade, tendo por fiel aquele que havia lhe prometido um filho. A nora de Sara, Rebeca, também foi uma mulher de fé. Ela era uma jovem que foi escolhida por Deus para ser a esposa de Isaque, filho de Abraão. Ela demonstrou sua fé ao concordar em deixar sua casa e sua família para se casar com um homem que nunca havia visto antes, confiando que essa era a vontade de Deus. Além disso, quando Rebeca teve dificuldades para engravidar, ela orou a Deus durante 20 anos e foi abençoada com gêmeos, Jacó e Esaú. Raquel e Lia, as noras de Rebeca, igualmente podem ser lembradas como mulheres de fé. Sim, elas não eram perfeitas, longe disso. Raquel era amada de Jacó, mas era estéril, enquanto Lia, embora menos atraente aos olhos de Jacó, foi abençoada por Deus com muitos filhos. Ambas as mulheres enfrentaram dificuldades e lutas em seu casamento, mas mantiveram sua fé em Deus. Raquel, apesar de sua esterilidade, continuou orando e acreditando que Deus a abençoaria com um filho, e finalmente ela teve José. Lia, por sua vez, permaneceu depositando sua fé no Senhor, apesar do desprezo de seu marido, e acabou gerando a linhagem através da qual o Messias veio ao mundo. Inclusive, na Bíblia, Raquel e Lia são citadas como as matriarcas de Israel. Raabe foi outra mulher que podemos citar como um grande exemplo de fé. Ela era uma mulher cananeia que viveu em Jericó. Raabe era uma meretriz, mas apesar de sua reputação, ela demonstrou uma grande fé ao ajudar os espiões enviados por Josué para explorar a cidade. Raabe escondeu os espiões em sua casa e os protegeu dos guardas do rei, em troca de que ela e sua família fossem poupados durante a conquista de Jericó. Raabe, uma mulher estrangeira, confiou em Deus e, através de um ato de fé, deu um salto de coragem que teve como resultado a salvação de sua vida e de seus familiares. Raabe também é citada na galeria dos heróis da fé, e sua história é um exemplo de como Deus pode usar pessoas inesperadas para cumprir seus propósitos. Já Ruth é lembrada por sua lealdade e amor à sua sogra, Noemi, e por sua confiança em Deus. Quando ficou viúva, ela deixou sua terra natal e sua família para acompanhar Noemi até Belém, e lá ela encontrou um novo lar e um novo marido. Ruth trabalhou duro para sustentar a si mesma e a sua sogra, e sua bondade e humildade atraíram a atenção de Boaz, um parente da família do seu sogro que se tornou seu marido. A história de Ruth é um exemplo de como a fé pode levar a bênçãos inesperadas e como a bondade e a lealdade podem ser recompensadas. Ruth foi ancestral do rei Davi e, consequentemente, do Senhor Jesus Cristo. Débora foi uma líder, profetisa e juíza do povo de Israel.
Ela é considerada um exemplo de fé porque confiou em Deus e em sua sabedoria para guiar seu povo em tempos difíceis. Débora demonstrou coragem ao acompanhar as tropas de Israel em batalha contra os cananeus, confiando na proteção e na orientação de Deus. Além disso, ela demonstrou humildade e confiança em Deus ao cantar uma canção de louvor a Ele, em vez de se vangloriar de sua própria liderança. A história de Débora nos lembra da importância de confiar em Deus em todas as circunstâncias e buscar sua sabedoria para guiar nossas ações e decisões. E também podemos falar de Ana, a mãe do profeta Samuel. Ela orou fervorosamente por um filho durante anos, mesmo quando sua rival Penina a provocou por sua esterilidade. Mas finalmente Deus lhe concedeu o desejo de seu coração e ela deu à luz Samuel, que se tornou um dos grandes profetas de Israel. A oração de Ana é um exemplo para todos nós, de como podemos confiar em Deus e pedir a Ele o que precisamos. Por fim, no Antigo Testamento ainda podemos falar de Ester, que foi escolhida para ser a rainha da Pérsia. Quando o príncipe Amã planejou destruir todos os judeus, ela corajosamente pediu ao rei para interceder a favor de seu povo. Ela sabia que a abordagem do rei sem convite poderia custar sua vida, mas ela confiou em Deus para protegê-la e usou sua posição para salvar seu povo. E antes de seguirmos aqui com os exemplos das mulheres de fé do Novo Testamento, eu quero convidar você que deseja crescer ainda mais no conhecimento da Palavra do Senhor. Você pode estudar teologia conosco totalmente online, com apostilas, videoaulas e certificado de conclusão. As informações estão na descrição deste vídeo ou no primeiro comentário fixado. Já no Novo Testamento, nós podemos falar de Maria, a mãe de Jesus. Sem dúvida, Maria é um exemplo de humildade e submissão à vontade de Deus. Ela aceitou com fé e coragem o chamado de Deus para ser mãe do Salvador do mundo e confiou plenamente em sua providência. Em seu cântico de louvor, ela exaltou a grandeza de Deus e reconheceu sua própria pequenez. E Maria também foi uma figura importante durante o ministério terreno de Jesus, apoiando e acompanhando a sua jornada. Maria Madalena é outra mulher de fé que podemos citar aqui. Ela ficou conhecida como uma discípula leal de Jesus e foi testemunha da sua ressurreição. Maria Madalena demonstrou uma fé inabalável em Cristo, seguindo-o em seus ensinamentos e sendo fiel a Ele até o fim. Ela também foi corajosa o suficiente para ir ao túmulo de Jesus mesmo depois que ele foi crucificado, quando muitos de seus discípulos aparentemente tinham medo de fazê-lo. Dessa forma, Maria Madalena é um exemplo de fé e dedicação a Jesus e de coragem em testemunhar a verdade. Marta e Maria de Betânia, as amigas de Jesus, também foram mulheres de fé, cada uma do seu jeito. Maria é especialmente lembrada por sua atitude de adoração e amor por Jesus. Ela ungiu os pés de Jesus com nardo puro, uma atitude que prenunciou a preparação do seu corpo para o sepultamento. Marta, por sua vez, é lembrada por sua disposição em servir os outros e sua diligência em cuidar da casa e das necessidades dos convidados. Mas Marta jamais duvidou de que Jesus era o Filho de Deus que haveria de vir ao mundo. E também podemos citar algumas mulheres não tão conhecidas, como Joana e Susana, que serviram o Senhor Jesus com grande lealdade e ajudaram a sustentar o seu ministério terreno. E ainda mulheres anônimas, como a mulher cananeia, que foi até Jesus pedir ajuda para sua filha, e mesmo sendo ignorada num primeiro momento, ela perseverou e Jesus elogiou a sua grande fé e curou sua filha. Ou então a mulher que sofria com um fluxo de sangue, que com grande fé alcançou um milagre da parte do Senhor. E depois dessas mulheres, a história ainda conheceu Lídia, Lóide, Eunice, Priscila e tantas outras que foram importantíssimas para a propagação do Evangelho nos primeiros anos da igreja. E todas essas mulheres são apenas alguns exemplos de como Deus usa as mulheres em sua obra e as honra por sua fidelidade e devoção. Seja no Antigo ou no Novo Testamento, essas mulheres de fé são modelos que nos encorajam a seguir a Deus com todo o nosso coração e a servi-lo com dedicação e sinceridade. Cada uma dessas mulheres de fé enfrentou desafios e provações únicas, mas todas elas confiaram em Deus e foram recompensadas por sua fé.
Essas mulheres foram provas vivas da misericórdia e da bondade do Senhor. Seus exemplos também servem como lembretes de que devemos valorizar e respeitar as mulheres em nossas vidas, reconhecendo sua importância e contribuição na história da fé cristã.